Com gols de Pedro e Everton Cebolinha, o Flamengo venceu o Fluminense e praticamente garantiu o título simbólico da Taça Guanabara. E nesse vídeo aqui eu vou tentar resumir um pouco do que foi esse jogo, quem foi o melhor em campo, quem foi o pior em campo e também se o Fluminense tem ou não tem razão de reclamar do calendário. Também vou te mostrar quais serão os próximos jogos aí de Flamengo e Fluminense. Se você perdeu esse jogo ou perdeu pelo menos o início, saiba que o Fluminense não entrou com o time completamente titular. O motivo disso foi o jogo de quinta-feira contra a LDU, que parece que o Flusão aí tá levando mais a sério do que esse jogo contra o Flamengo. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Por isso o Fluminense entrou com alguns jogadores que não costumam ser titulares. Já o Flamengo foi praticamente com o seu time 100%. E esse jogo no começo foi bem brigado e bem catimbado, hein? Como já estavam sendo previsto aí que seria. Só que apesar do Flamengo estar com o time 100% e eu achar inclusive que o Flamengo ia para cima, o Fluminense até criou algumas chances melhores do que o Flamengo. Tanto que chegou a fazer o gol aí com o Thiago Santos, que foi muito mal nesse primeiro tempo, mas ele acabou fazendo esse gol que foi anulado por conta da participação ali do Martinelli. Até aquele momento, ou melhor dizendo, em todo o primeiro tempo o Flamengo não conseguiu criar aquilo que a gente se esperava dele, principalmente pelo meio de campo ali com a Arrascaeta e também o De La Cruz, a dupla da seleção uruguaia, não conseguiu fazer muita coisa nesse primeiro tempo. Com isso o Flamengo criou muito pouco, não mereceu gol no primeiro tempo. O Fluminense criou um pouco mais. Mas veio o segundo tempo e aí começou um outro jogo. Antes é importante eu dizer aqui que tá ainda muito quente aqui no Rio, mas 4 horas da tarde, imagina a lua que tava fazendo aqui. Não tava tão quente quanto o jogo de ontem do Botafogo, né? Mas mesmo assim tá um calor com a temperatura acima dos 30 graus. Isso faz também com que o jogo fique um pouco mais amarrado. E não é nada bom botar um jogo no Campeonato Carioca em pleno nosso verão aqui às 4 horas da tarde. Bom, virou o segundo tempo e o jogo deu uma mudada aí. E para começar, essas mudanças vieram do banco, porque o Diniz mudou e praticamente toda a defesa do Fluminense. Saíram o Guga, o Marlon e o Thiago Santos. Entraram o Alexander, que jogou na lateral direita no lugar do Guga, né? Já que o Fluminense está sem o Samuel Xavier. O Lima também entrou e o Antônio Carlos. Só que ao invés do Fluminense melhorar, na verdade o Flamengo, que não mudou, cresceu nesse segundo tempo. O Fluminense caiu bastante de produção. E para comprovar isso, logo aos 8 minutos, o Pedro marcou 1-0, numa jogada que passou ali pelo Cebolinha e o Ayrton Lucas ganhou na dividida, foi mais corajoso, foi mais brigão, chutou e o Pedro apenas escorou, marcando 1-0 para o Flamengo. E quando saiu esse gol, eu particularmente tive essa impressão de que o Flamengo ia crescer mais no jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Prevendo isso, o Diniz mexeu, antes o Tite também mexeu, porque entrou aí o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, que foi bem aplaudido. O Diniz foi e colocou minutos depois o Terãs e o John Kennedy no lugar do Douglas Costa e também do Renato Augusto, que fez uma boa partida pelo lado do Fluminense. O Flu então esboçou uma reação, mas aí levou o segundo gol. E olha, não foi qualquer gol não, hein? Isso já estava ali perto dos 30 minutos do segundo tempo. Everton Cebolinha foi o autor desse golaço aí, contando com uma falha do Fábio, mas sem destacar aqui a jogada que começa lá atrás com o De La Cruz, passa pelo Arrascaeta, que dá um passe de letra para o Pedro, que dá um passe também de letra para o Everton Cebolinha, um golaço do Flamengo. 2-0, eu diria até que esse gol demorou um pouco a sair pelo volume de jogo que o Flamengo criou no segundo tempo. O Flamengo aí, então, o Tite aproveitou esse gol aí para tirar também, para entrar aí o Gabigol e o Igor Jesus, e tirou aí o De La Cruz e o Pedro. Gabigol no lugar do Pedro, que não saiu vaiado dessa vez. Só que o Gabigol pouco fez, quase não tocou na bola. E uma das vezes que ele tocou na bola foi nesse lance aí da Arrascaeta, que quase que o gringo marca esse golaço. Foi uma pena, hein? Por que essa bola não foi um pouquinho mais pro canto ali? E isso também depois de uma cagada aí do Fábio, que eu já vou adiantando aqui, foi o pior jogador em campo, na minha opinião. Jogou muito mal o Fábio. O melhor em campo foi justamente o Pedro aí, para mim, que foi o mais decisivo, já que deu assistência pro gol e marcou o primeiro gol. De La Cruz também participou aí bastante no segundo tempo. Ainda deu tempo do Tite tirar o Ayrton Lucas e colocar o Matias Vinha, tirar o próprio Cebolinha e colocar aí o Vitor Hugo, mas nada além disso aconteceu, principalmente pelo lado do Fluminense. O Flamengo ainda tentou ali, ficou mais tempo na parte do ataque, mas nada mais aconteceu. Flamengo 2, Fluminense 0. Flamengo praticamente campeão da Taça Guanabara. Só se acontecer aí uma loucura para o Flamengo perder esse título simbólico, perder a primeira colocação. O interesse desses times é principalmente avançar para semifinal. E esse objetivo já tinha sido alcançado na rodada passada por essa dupla aí, Fla-Flu. O Nova Iguaçu também garantiu a vaga ontem, antecipada para a semifinal. E Vasco e Botafogo terão que brigar pela última vaga. O Flamengo está em primeiro com 24 pontos, Fluminense em segundo com 21 pontos.
Portanto, o Flamengo tem 19 de saldo, o Fluminense 8. Praticamente já entrega o título, já entrega a taça. O Flamengo já é campeão da Taça Guanabara. O Fluminense já está classificado com 21. Nova Iguaçu tem 21 pontos. Mas na última rodada isso pode mudar, porque o Vasco também está com 19. Em quarto, o Botafogo está em quinto com 17. Por que eu digo que pode mudar? Porque o primeiro colocado, o Flamengo, ele vai enfrentar o quarto colocado. Hoje seria o Vasco. Pode ser o Botafogo, mas pode ser também o Nova Iguaçu ou também pode ser o Fluminense. Então a última rodada vai valer bastante coisa, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo rápido. Se gostou e se não gostou também, deixa o like aí, por favor. Se inscreva no canal se você não conhece o Planeta Futebol Clube. Antes de encerrar, eu vou te dizer se o Fluminense tem ou não tem razão em reclamar do calendário. Na minha opinião, tem total mesmo direito de reclamar desse jogo marcado para hoje, domingo, 4 horas da tarde. Primeiro, se a culpa é da Conmebol, o Fluminense tenta reclamar com a Conmebol, o argumento da Confederação Sul-Americana vai ser o seguinte: esse jogo contra a LDU, essas duas finais já estavam marcados desde o final do ano passado. O Fluminense foi campeão da Libertadores e, se não me engano, um mês depois, ali no mês de dezembro, foi marcada a data para os jogos dessa Recopa Sul-Americana. A LDU já tinha sido campeão da Sul-Americana antes. Então aí a reclamação do Fluminense, como tem sido ultimamente, tem que ser direcionada à FERJ. O que a FERJ tinha, não é que ela poderia, o que ela tinha que ter feito. Colocado esse jogo para amanhã, segunda-feira. Pô, um clássico, Flamengo e Fluminense, o clássico decisivo para segunda-feira. Ora, era melhor ter colocado esse jogo na segunda-feira para o Fluminense entrar com o time titular do que colocar esse jogo no domingo, por uma questão muito simples. Ah, mas tem jogos de domingo no Campeonato Brasileiro de times que jogam na quinta-feira. Ainda assim rende reclamação, porque o nosso Brasil é o tamanho continental. Isso causa um desgaste nos times, nos jogadores, e prejudica muito o trabalho de um time como o Fluminense, que aconteceu hoje. Só que se tratando desse jogo aqui, o Fluminense jogou contra a LDU lá no Equador, quinta-feira à noite. Então tem toda uma logística meio complicada, aí o jogo na altitude, o desgaste é maior, o deslocamento do Fluminense provavelmente não teve voo direto, se teve foi fretado, ainda assim tem esse desgaste. O Fluminense só chegou na sexta-feira aqui, mal treinou no sábado, então teve todo esse transtorno. O Fluminense tem, na minha visão, todo o direito e, na verdade, tem que reclamar da confederação daqui, do Rio de Janeiro, né, da FERJ. Essa é a minha opinião, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.